Olá, alunos do sétimo ano, aqui é o professor Thiago trazendo mais um vídeo de matemática para vocês. Hoje eu estou trazendo aqui um assunto novo a respeito da equação do primeiro grau. Talvez o assunto mais importante desse ano, tá? Que nós vamos estudar, então é muito importante que vocês acompanhem com calma esse assunto, porque é algo que vai nortear vocês para o resto da vida de vocês, tá? Então isso aqui é muito importante. No começo pode parecer um pouco difícil, mas a gente vai pegando o jeito, tá? Qualquer dúvida estou à disposição para estar ajudando vocês aí pelo WhatsApp também. E vamos fazer como sempre, né? Vocês colam essa folha no caderno ou copia e depois manda as fotos dos exercícios para eu estar dando visto, tá? A equação do primeiro grau, né? A gente vai entender primeiro o que é uma equação, né? Uma equação é uma sentença matemática que tem um sinal de igualdade no meio, né? Então, e tem números desconhecidos que são as letras, né? E aí uma equação, por exemplo, isso aqui é uma equação, tá vendo? Isso aqui é uma equação, ó. 2z menos 8 é igual a 3z menos 10. Nesse caso aqui, a nossa incógnita é o z, tá vendo? Aqui é o z e aqui tem outro z. Poderia ser x, y, a, b, c, qualquer letra. Eu coloquei aqui o z, mas poderia ser qualquer letra, né? E o que a gente tem que entender é o seguinte, que aqui no lugar dessa letra tem uma variável, né? Tem um número, na verdade, né? E esse número, a gente vai descobrir o valor dele, né? A gente vai descobrir o valor desse número, tá? Então aqui esse 2z seria 2 vezes z, né? Vocês lembram disso, né? 3z seria 3 vezes z. Então, do lado esquerdo a gente chama de primeiro membro, né? Aqui está o sinal de igualdade, né? Do lado esquerdo a gente chama primeiro membro e aqui segundo membro, né? E uma equação do primeiro grau, ela é escrita sempre assim, ó, ax mais b igual a c. Por que ax mais b igual a c? Porque esse a aqui tem algum número, né? Pode ser 1, 2, 3, então pode ser 3x, mais aí no caso b pode ser 2, 1, 4, enfim. E aqui do outro lado pode ser 5, 6. Então, assim, o a, o b e o c, tá aqui, ó, são números, né? Qualquer tipo de número, só que o a não pode ser zero, né? Só o a não pode ser zero porque multiplicar 0 por x vai dar zero e o x vai ser eliminado, né? Aí não vai ser uma equação do primeiro grau mais, né? E o x é incógnita, né? Nesse caso eu pus o x, mas poderia ser qualquer outra letra também, né? Mas nesse caso aqui, A, B e C são os nossos números, né? E essa equação é do primeiro grau porque o maior expoente é o 1, né? O x aqui não tem nenhum número em cima, então quando não tem nenhum número em cima é como se fosse 1. Então é elevado à primeira potência, por isso que é a equação do primeiro grau. Mais para frente, lá no nono ano, vocês vão aprender a equação do segundo grau, que aí vai ser x ao quadrado, aí é outra história, tá? Então vamos lá, né? Para resolver as equações do primeiro grau, a gente vai estudar aqui algumas propriedades da igualdade primeiro, né? Então vamos lá. A primeira propriedade é a propriedade simétrica. Se a gente trocar os lados de uma equação, ela continua sendo a mesma, né? Por exemplo, ó, 3x igual a 9. Eu posso inverter, eu posso colocar 9 igual a 3x, é a mesma coisa, tá vendo? Ó? Eu só inverti o lado. O 3x igual a 9 é a mesma coisa que 9 igual a 3x, né? Menos 8 igual a x. Eu posso inverter. X igual a menos 8. É a mesma coisa, continua sendo a mesma coisa. 5x igual a menos 10. Menos 10 igual a 5x. É a mesma coisa, tá? Eu posso fazer essa inversão. Só que para ser igual, tem que inverter um lado e o outro lado, tá? Então, quando você faz isso, tem que fazer os dois. Não posso fazer de um lado só, senão vai dar errado, né? Aí tem a propriedade aditiva. Como a equação, a gente tem que pensar ela numa balança. O que tem de um lado da equação é igual ao que tem do outro. Por exemplo, 5 vezes algum número, nesse caso aqui, ó, 5 vezes algum número tem que dar menos 10, certo? Ou nesse caso aqui, ó, x mais 4 tem que ser igual a 7. Então tem um número aqui que mais 4 é 7. Qual número mais 4 é igual a 7? A gente sabe que é o 3, né? O 3 mais 4 é igual a 7. Então nesse caso a resposta aqui, o x vale 3, né? Mas a gente vai estudar equações muito mais difíceis que essa. Então não dá pra gente ficar pensando só de cabeça, né? E aí a gente pode somar, se a gente somar de um lado e somar do outro lado da equação, ela continua sendo igual. Por exemplo aqui, ó. Esse é o primeiro método, tá? Esse segundo método a gente vai ver depois.
x mais 4 igual a 7. Se eu colocar menos 4 de um lado da equação e menos 4 do outro lado da equação, ela vai continuar balanceada, ela vai continuar sendo a mesma coisa, certo? O que eu faço de um lado da equação, eu tenho que fazer do outro lado da equação, certo? Então eu posso pôr esse menos 4 aqui. Se eu colocar o menos 4 aqui, eu posso pôr aqui também, né? O que eu não posso é pôr só de um lado, né? Então, por que eu pus esse menos 4? Porque eu quero eliminar esse 4 daqui. Por quê? Porque na equação, o objetivo da nossa equação é deixar só o x do lado esquerdo da equação, no primeiro membro, né? Então, toda a equação, o nosso objetivo é encontrar o valor do x. E para a gente encontrar o valor do x, a gente tem que deixar o x isolado do lado esquerdo e tirar todos os outros números que tem aqui. Então, eu quero tirar esse mais 4. Como que eu faço para tirar o mais 4? Ponho menos 4. Por quê? Porque mais 4 menos 4 vai dar 0, né? Então, eu pus esse menos 4 aqui para cancelar o mais 4, né? Só que como eu pus esse menos 4 aqui, eu tenho que pôr do outro lado também, tá? Então, mais 4 com menos 4 fica 0. Então, do lado esquerdo ficou só x. 7 menos 4, 3. Então, a resposta é x igual a 3. A gente tinha feito aqui, né, de cabeça, daria 3, mas aqui eu fiz esse método, né? Aí, agora aqui nesse exemplo aqui, ó, o segundo método eu vou fazer depois, tá? Temos aqui, ó, x menos 5 igual a 10. Bom, qual o número que menos 5 vai dar 10? A gente sabe que é o 15, né? 15 menos 5 é igual a 10. Mas vamos fazer ele passo a passo. Bom, nosso objetivo é deixar o x isolado aqui do lado esquerdo, né? Então, esse menos 5 tem que sair daqui. Qual é o número oposto ao menos 5? É o mais 5, né? Então, eu pus o mais 5 aqui, porque menos 5 mais 5 vai dar 0. Só que como eu pus esse mais 5 aqui, eu tenho que pôr ele do outro lado também. Senão não é uma igualdade, eu tenho que fazer dos dois lados, né? E aí, menos 5 com mais 5 vai dar 0. Então, vai ficar só o x aqui. Então, fica só o x. E aí, 10 mais 5 dá 15. Então, a nossa resposta é 15. Né? Essa é a nossa propriedade da adição, né? Propriedade aditiva. Esse segundo método aqui, ele é a mesma coisa que o primeiro. É a mesma coisa que o primeiro, só que é um método já direto. É um método que, na verdade, a gente vai usar mais o segundo método, tá? Esse primeiro método, ele é só para vocês entenderem como funciona a equação, mas na prática mesmo, a gente usa o segundo método, que é o seguinte: eu preciso tirar esse mais 4 daqui, certo? Então, eu vou passar ele do outro lado da equação com o sinal invertido. Aqui é mais 4 e eu passo ele invertido como menos 4 do outro lado da equação. E eu deixo só o x aqui. Aí 7 menos 4 igual a 3. Esse segundo método é mais prático que o primeiro, né? Só que para você entender o segundo, você tem que entender o primeiro. Porque da onde veio esse mais 4 aqui? Ele veio daqui, né? Ó, dessa operação que a gente fez, só que aqui a gente já fez direto, né? O mais 4 está aqui desse lado da equação, do lado esquerdo. Eu passei ele do lado direito da igualdade, só que aqui o mini está mais, aqui ele passou menos, né? E aí o x ele ficou isolado aqui. Aí ficou x igual a 3, né? 7 menos 4. Então, esse segundo método, ele é um processo mais rápido que o primeiro, né? Só que esse segundo método, para ele funcionar, você tem que entender o primeiro, né? Então, aqui, no caso, eu pus menos 4 dos dois lados para cancelar aqui, né? E esse aqui não, eu já fiz direto. O mais 4, eu passei do outro lado menos 4. Sempre você passa com o sinal invertido. Aqui, por exemplo, ó, o menos 5 está aqui, né? Aí eu passei do outro lado mais 5, né? Com o sinal invertido. Aí ficou 10 mais 5 igual a 15. Que é a mesma coisa que a gente fez aqui, só que um processo mais rápido, tá? No dia a dia a gente não usa o primeiro método, a gente usa o segundo, que é mais rápido, né? E aí temos a propriedade multiplicativa, né? Ela também tem o primeiro método e o segundo, né? Então, a propriedade multiplicativa, se a gente multiplicar ou dividir os dois lados da equação, ela continua sendo uma equação, né? Aqui, nesse caso do primeiro, era de somar ou subtrair. Aqui é multiplicar e dividir. É quase a mesma coisa do outro, né? Por exemplo, 3 vezes y igual a 15. Eu preciso tirar esse 3 daqui, porque eu quero descobrir o valor do y, né? Se a gente olhar aqui, ó, qual o número multiplicado por 3 que vai dar 15? É o 5, né? 3 vezes 5 é 15, mas a gente vai descobrir aqui fazendo a equação.
Então, esse 3 está multiplicando, eu quero tirar ele daqui. Então, o que eu faço? Eu divido por 3, porque 3 dividido por 3 vai dar 1. 1 vezes y é o próprio y, né? Então, eu divido por 3 aqui. Se eu dividir por 3 aqui desse lado esquerdo, eu tenho que dividir por 3 no lado direito também. Tá vendo? Ó? Aí, 3 dividido por 3 vai dar 1. Eu nem pus o 1 porque nem precisa, né? 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, o y fica só desse lado y. E aí, 15 dividido por 3 vai dar 5, né? Então, a nossa resposta é 5. No segundo método, que é o método mais prático, nesse caso aqui está errado, tá? Esse menos 5 aqui era para ser 3y, tá errado. Mas o que eu fiz? Depois eu vou arrumar isso aqui para vocês, tá? Mas olha aqui essa parte aqui que é a certa. O 3, ele não está multiplicando, eu passei ele do outro lado da equação dividindo, ó. Por quê? Porque é o sinal oposto. Aqui nesse caso, ó, o sinal oposto era o mais, tá vendo? Mais 4, ele passou menos 4. O menos 5 passou mais 5, sempre o inverso. Então aqui é vezes, ele passa dividindo, entendeu? Sempre passa a operação inversa. Esse é o método mais prático, é 15 dividido por 3 igual a 5, tá? Ignora isso aqui, ó, que tá errado, eu vou corrigir para vocês depois, tá? Esse outro exemplo, ó, A dividido por 2 igual a 8. Qual número dividido por 2 dá 8? Qual é o número dividido por 2 dá 8? É o 16, né? A gente sabe, 16 dividido por 2 dá 8. Mas para fazer a conta, ó, eu preciso deixar só o A aqui desse lado, né? Então o que eu fiz? Eu multipliquei por 2. Por que eu multipliquei por 2? Porque esse 2 vezes... o 2 dividindo e o 2 multiplicando, um vai cancelar o outro, certo? E aí vai sobrar só o A aqui. Então, só que como eu fiz essa conta aqui, vezes 2 aqui, eu tenho que fazer o vezes 2 do outro lado também, né? Então, aí deu A igual a 16, né? Mas aqui é o método mais prático, ó. O 2 ele está dividindo. Aí eu passei do outro lado multiplicando. Por quê? A divisão e a multiplicação, um é o inverso do outro. Assim como a soma e a subtração, no primeiro caso aqui, um é inverso do outro, aqui a divisão e a soma, e a divisão e a multiplicação é inverso do outro. Então o 2 estava do lado esquerdo aqui dividindo, eu passei do lado direito multiplicando, ficou A igual a 16, tá? Então nós vamos aqui trabalhar mais com o segundo método mesmo, que é o método mais prático, mais rápido, né? O primeiro método eu estou mostrando para vocês passo a passo certinho como faz. Mas o segundo método é o mais rápido para a gente estar fazendo, tá? E aqui tem uma observação, né? Para a gente verificar se a solução, né, a resposta está correta, a gente substitui o valor que a gente encontrou pelo valor encontrado, né? Por exemplo, nesse caso aqui deu 16. Então, eu ponho no lugar do A, eu vou pôr o quê? O 16. Aí fica 16 por 2 igual a 8. 16 por 2 vai dar 8. Então vai ficar 8 igual a 8, então realmente está certo, né? Tem uns exemplos aqui que eu vou fazer agora com vocês, para vocês estarem entendendo, ó. Vamos lá, 3x mais 10 igual a 2x. Então vamos lá. O que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz aqui, esse mais 10, eu passei ele do lado direito. Ele estava mais 10 aqui, eu passei ele para cá, menos 10, tá vendo? Ó? Invertido. E esse 2x, eu passei ele está mais, né? Quando não tem nada é como se tivesse mais. Eu passei para cá menos 2x. Por que eu passei ele para o lado esquerdo? Porque ele tem um x aqui, tá vendo? Ó? Então eu preciso deixar todos os números que tem x desse lado esquerdo, para ele poder juntar os dois. Porque 3x menos 2x vai dar x, né? Então vai ser igual a x igual a menos 10, tá? Aí nesse caso, vamos fazer a verificação se está certo. Então o x deu menos 10, certo? Então no lugar do x aqui, ó, eu vou pôr o quê? Menos 10. No lugar desse outro x aqui, eu vou pôr menos 10 também, certo? Então 3 vezes menos 10 vai dar menos 30. Mais 10, e aqui 2 vezes menos 10 dá menos 20. Menos 30 mais 10 dá menos 20. Aí ficou menos 20 igual a menos 20, então tá certo, né? Menos 20 igual a menos 20, está certo. Aí vamos ver a segunda. 3y menos 20 é igual a y mais 80. O que eu fiz? Esse menos 20, eu passei para o outro lado mais 20, o inverso. E o y, eu passei mais y, eu passei para o outro lado menos y, né? Porque eu preciso deixar todas as letras do lado esquerdo e os números do lado direito. 3y menos y vai dar 2y, né? Vocês lembram como faz. E aí 80 mais 20 dá 100. Aí agora esse 2 aqui,
ele está multiplicando o y, né? Então eu vou passar ele do outro lado dividindo, certo? Aí fica 100 dividido por 2. Você pode ver que eu estou fazendo já do segundo método essas daqui, nem estou fazendo mais o primeiro. Estamos fazendo direto. 100 dividido por 2 dá 50. Então y é igual a 50. Vamos fazer a verificação, ó. No lugar do y eu coloquei 50 e no lugar desse outro y eu também coloquei 50. 3 vezes 50, 150. Menos 20 e aqui 50 mais 80, 130. 150 menos o 20 vai dar 130. 130 igual a 130, então tá certo, né? Vamos lá na terceira. 8 menos 5x igual a 3x. Então vamos lá. Esse 8, ele está mais 8, né? Então eu passei ele para um lado menos 8 do outro lado. E esse 3x eu passei para o outro lado menos 3x, né? E aí fica menos 5x com menos 3x vai dar menos 8x, né? Igual a menos 8. Aí esse menos 8 ele está multiplicando o x. Então eu passei ele embaixo dividindo, né? Menos 8 ele estava multiplicando, eu passei embaixo dividindo. Menos 8 por menos 8 vai dar 1. X igual a 1. Para fazer a verificação, ó, no lugar do x eu pus o 1. E no lugar desse outro x eu também pus o 1. Aí fica 5 vezes 1 vai dar 5, né? 3 vezes 1 vai dar 3. 8 menos 5 igual a 3. Ó, 3 igual a 3. Então tá certo também essa daqui. Essa daqui, ó, ela tem um parênteses, então a gente tem que fazer primeiro, número 4 aqui, ó, ela tem que fazer uma distributiva. Então vai ser 5 vezes x, que vai dar 5x, e 5 vezes o menos 2, que vai dar menos 10, né? Aí a gente tirou do parênteses. Nesse caso aqui, ó, a gente vai fazer o parênteses também, só que aqui não é multiplicação. Aqui esse sinal de menos, ele vai inverter todos os sinais aqui dentro, né? Menos com menos vai dar mais, então fica mais 2x. Menos com esse mais vai dar menos, então fica menos 1. Aí depois que a gente tirou o parênteses, a gente pode fazer. O menos 10 aqui, ó, eu passei ele... Bom, a primeira coisa eu somei, né? Na verdade aqui eu fiz o 6 menos 1, que deu 5, né? Aí sim que eu fiz o menos 10 aqui, eu passei para o outro lado como mais 10, certo? E esse mais 2x eu passei para o outro lado como menos 2x. Aí sim, ó, 5x menos 2x, 3x. 5 mais 10, 15. Aí esse 3 que está multiplicando aqui o x, eu passei ele dividindo embaixo. Tá vendo? Do outro lado. 15 dividido por 3 deu 5, né? X igual a 5 a resposta. Para verificação se está certo, no lugar do x eu coloquei o 5, né? E aí eu fiz aqui 5 menos 2 deu 3, né? 5 vezes 3, 15. E aí desse lado aqui, eu fiz 5 vezes 1, menos 2 vezes 5 deu menos 10, com mais 1 deu mais 9, né? Por causa do sinal aqui, né? Aí 6 mais 9, 15, então tá certo também, né? E aqui a última. Essa verificação que eu estou fazendo em todos não vai precisar fazer nos exercícios, tá? É só agora para vocês verem que tá certa a resposta. Ou quando vocês estiverem com dúvida, pô, eu não sei se eu acertei o exercício, vou fazer a verificação. Aí você consegue descobrir se está certo ou não. Se tiver errado, você pode fazer de novo, né? E aqui a última que eu coloquei, 3x mais x sobre 4 igual a 26. O que eu fiz aqui? Eu fiz o MMC desses caras aqui, 3x mais x sobre 4. Embaixo do 3x eu coloquei o 1, aqui eu não pus, mas é como se você colocasse o 1, e aí você faz o MMC de 1 e 4, que vai dar 4, né? Aí 4 dividido por 1 vai dar 4, vezes 3x vai dar 12x, né? 4 dividido por 4 vai dar 1, 1 vezes x vai dar x. Aí ficou assim. Aí 12x, aí esse 4 aqui está dividindo. Por que eu não passei esse 4 aqui dividindo, multiplicando aqui desse lado? Porque eu não posso fazer isso, sendo que o 4 ele só está dividindo um membro aqui. Ele tem que estar dividindo tudo para eu poder passar multiplicando. Então, primeiro tem que fazer o MMC, tá, gente? Senão dá errado. Agora sim, ó, quem está dividindo todos, aí eu posso agora passar ele multiplicando, né? Aí esse 4 aqui, eu passei ele multiplicando do outro lado 26, tá vendo? Aí 12x mais x vai dar 13x. 26 vezes 4 deu 104. Aí esse 13 ele está multiplicando, eu passei ele dividindo embaixo, né? E aí 104 dividido por 13 deu 8. Aí eu fiz a verificação aqui, coloquei o 8 no lugar do x também. E aí deu certinho 26 igual a 26, tá? E aí tem os exercícios para vocês estarem fazendo e me entregando.
Esse é um assunto muito importante, tá? Se vocês tiverem dúvidas, podem entrar em contato comigo que eu vou ajudando vocês. Aos poucos, é difícil no comecinho, mas aos poucos vocês vão pegando, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus e até mais.